Fala, rapaziada, tudo bem? A gente já se encontrou, não faz muito tempo, antes de uma redação importante que você fez. Então você deve lembrar, eu sou o professor Rafael Torres, professor de redação do QG do Enem, e a gente precisa bater um papo sobre o simulado do curso LM que você fez. Agora a gente já pode falar, obviamente, sobre o quê, né? Você produziu uma dissertação argumentativa sobre mobilidade urbana. Um assunto que aparece em muitas listas de temas com cara Enem, e por isso nós resolvemos deixar esse tema à disposição como forma de avaliar a quantas anda essa sua pegada em dissertação argumentativa. Vale lembrar que a mobilidade, num tema como esse, precisa ser trabalhada de forma a contemplar, obviamente, os vários locais de que esse país é feito, mas, levando em consideração tratar-se de um tema de cunho nacional, fazer com que a nossa abordagem inclua o máximo possível de lugares desse país, principalmente levando em consideração os macrocentros urbanos. Esse vídeo, na verdade, serve para que a gente possa pontuar algumas argumentações com as quais você poderia ter contado para a construção dessa redação. Normalmente, quando se discute tema, apresenta-se um formato de texto com que se poderia ter contado. Entretanto, eu considero muito mais eficaz que a gente faça dessa oportunidade um espaço para listas. Listas de argumentos plausíveis, listas de intervenções que poderiam ser interessantes. Então, lembrando que o objetivo da gente aqui não é construir um gabarito, mas fazer com que essa discussão seja a oportunidade de você visualizar o que usou ou alguns aspectos com que você poderia ter contado. Fechado? Vamos dar uma olhada? Porque, para analisar a questão da mobilidade urbana, eu acho que a gente poderia perfeitamente passear por algumas discussões que me parecem um pouco mais expressivas nessa análise. Primeiro, a questão do tempo. Volta para cá. Pensar na quantidade de horas que o trabalhador, ou mesmo que o cidadão comum, independente do exercício da sua função, quanto tempo esse cidadão demora na locomoção entre um espaço e outro, impactando decisivamente a qualidade de vida desse indivíduo. Um tema como mobilidade urbana faz com que a gente pense muitas vezes somente na questão logística da coisa, ou seja, mais vagas, mais oportunidades. Porém, vale lembrar que a própria Constituição brasileira fala de um conceito de dignidade cidadã, que é a ideia de que os serviços sejam prestados sem dúvida nenhuma, mas que esses serviços estejam acompanhados de mínimas condições de legitimidade. Então, quando eu falo em tempo longo, eu falo em qualidade de vida também sendo impactada. Fechado? Seguindo. Os custos da passagem e de implantação. Lembrando também que hoje, para você fazer uso desse tipo de serviço, muitas vezes você paga algo incompatível com a renda individual. Passagens, muitas vezes, desproporcionais ao poder aquisitivo daquele cidadão que tanto depende do transporte público para se deslocar. Tá ok? Seguindo. Se você utilizar a história como parâmetro e pensar na história de urbanização horizontal que nós vivemos, isso faz com que nós possamos cogitar, analisar uma migração para as periferias. E esse movimento pendular, em principalmente horários que a gente conhece como horários de rush, comprometendo decisivamente as possibilidades de deslocamento do cidadão. Então, numa prova como a do Enem, que exige a transdisciplinariedade, seria também um aspecto com que você poderia ter contado para a construção da sua argumentação, como mais um problema a ser abordado. Vale lembrar que essa lista ela é problemática de propósito, para fazer com que você tenha a oportunidade de exercer a intervenção depois. Deixa eu falar um pouquinho mais de intervenção, daqui a pouquinho, mais para frente. Ainda contando com a história, pensar no modelo rodoviarista de Kubitschek, somado a, contemporaneamente, um aumento na capacidade de compra.
A redução de impostos em determinados instantes para mobilizar, para fazer girar o capital, para promover condições para uma economia mais saudável. Então você tem uma estrutura rodoviarista para, fecha lá comigo, segundo inclusive lema da época, integrar os espaços para não entregar os recursos. E isso, somado a um aumento na capacidade de compra do brasileiro, principalmente nas últimas décadas, isso acaba inchando o uso do modelo rodoviarista e, consequentemente, atravancando muito da vida desse cidadão em deslocamento. Ok? Seguindo. Você repara que até agora eu trabalhei prioritariamente questões relacionadas à logística, à estrutura. Só que dá para parar para pensar um pouquinho na possibilidade de a gente levar para o cultural? Um tema como mobilidade urbana pode caminhar nessa direção. Por quê? Dá uma olhada. O individualismo que acaba sendo incentivado por esse modelo rodoviarista e que encontra no status do carro ainda uma força muito significativa. A ideia do carro como manutenção de status quo. Eu ainda estou falando de um país que considera carro modelo, instrumento, evidência de ascensão social, o que só vem a comprometer esse sistema todo, já combalido, já cheio de arestas a serem aparadas. Tá ok? E fechando essa pequena lista de argumentos com que você poderia ter contado, óbvio, e eu deixei para o final exatamente por ser um dos mais requisitados, a precariedade dos transportes públicos, sejam esses transportes quais forem. Os ônibus, os metrôs, os trens, e quando eficazes, a um custo completamente desproporcional à capacidade média de aquisição de passagens por parte da população. Agora, problemas? Por que não propor intervenções? Já que o Enem também exige isso, e por que não o seu simulado deveria contar com algumas delas? Fecha lá. A gente, nessa intervenção, pode falar de ampliar o que já existe. A questão, por exemplo, do rodízio de placas. Ou, por que não, criar uma espécie de intercâmbio técnico com países que falam a respeito da restrição de circulação. Restrição de circulação em determinadas áreas dos grandes centros urbanos, principalmente, a partir de determinado ponto, impedindo que o automóvel ou que outros veículos possam ter acesso, de maneira a promover deslocamentos evidente e concentradamente em transportes públicos. Fechando, a logística de circulação exclusiva com faixas voltadas a determinados veículos, como, por exemplo, os próprios ônibus. Sistema adotado em algumas cidades, mas não em todas, devido à desproporção entre população e capacidade de escoamento dessa via, mas não deixa de ser uma intervenção com que você poderia contar. Fechando, a revisão e a reestruturação das concessões, principalmente das empresas de ônibus, porque você tem uma iniciativa privada que é autorizada a operar uma determinada linha, e essa operação de linha, feita com base em que critérios? Atendendo à necessidade da população, revisar e reestruturar pode ser um caminho. Fechando, e a própria campanha de incentivo ao transporte público, que obviamente só pode vir acompanhada de um aperfeiçoamento desse sistema. Enfim, essa é uma lista que eu preparei, não como a única possível em relação à abordagem, mas com algumas das possibilidades de execução desse tema. E que, aliás, merece um aprofundamento, hein? Por que você não vai lá e dá uma olhada? mobilidade.enem.com.br. Esse link vai te levar direto para uma das aulas do nosso curso, Redação na Prática, cuja última meia hora eu trabalho com o professor João Paulo, que além de professor de Geografia, também atua na área do direito, dando uma pegada sob o ponto de vista jurídico para uma discussão que tem tanto a cara dessa prova. Fechado? Espero que eu tenha colaborado para a execução desse texto e, por que não, para um tema que pode vir à frente, aparecer em algumas das suas avaliações, obviamente incluindo o Enem. Tá ok? Um abraço e até a próxima.